Alô, fazendeirada do Brasil, está aqui mais um Zebu para o Mundo, começando agora e começando bem. Olha a apresentação que eu vou fazer aqui. Está o William Cury aqui do Nelore Jandaia. Está chegando o dia de um leilão muito importante, né? Lá em Barra do Garças. E o William vai contar um pouco desse leilão, mas a gente vai falar de outros assuntos, porque nós não podemos perder a oportunidade de estar com um homem como o William, né? Que sempre que eu trago o William aqui, a gente fala de valores humanos, fala de genética, né? Muita coisa a gente tem falado aqui e você daí fica gostando, eu sei disso. Então você esquece hoje o tal de controle remoto. No máximo você vai até a cozinha, botar mais comida, vai fazer a famosa, vai repetir, né? Para voltar para a sala. Se você não estiver almoçando, então você fica direto aí. Porque o intervalo também é bacana. Tanto o intervalo é bacana que eu só vou pegar o bom dia do William aqui, em seguida eu vou chamar o primeiro bloquinho que a gente chama aqui. Olá, Doutor William. Doutor em pecuária, né? Em genética bem feita, né? Em melhoramento genético. Chegou a um Nelore que hoje é cobiçado no Brasil inteiro. Quem tem a genética Jandaia, quem compra um touro Jandaia, é a certeza de que o bicho vai trabalhar bonito e que vai pintar seu pasto de branco com muita qualidade. Olá, William. Bom dia. Bom dia, Crosara. Bom dia, telespectadores do Canal do Boi. Como digo eu, o canal do pecuarista brasileiro, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui e espero que a gente possa contribuir com alguma informação em benefício da pecuária brasileira. Tá ok. Agora conversar com o William, viu, telespectador, é muito bom porque ele também é telespectador. Além de parceiraço do canal, realiza seus leilões, né? Dia 11 de agosto, né? Não errei a data, 11 de agosto a gente vai ter um leilão bacana demais a partir de 1h da tarde, lá em Barra do Garças, com 150 touraços. Touraços. Você vai ver, tá até um comercial dizendo aí, marque a data, marque a hora, exatamente para massificar e você não perder essa oportunidade. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar, eu vou mostrar aí um avant-première do nosso intervalo comercial. Dá uma dica aí de quem patrocina, de quem torna possível a realização desse programa aqui, isso há mais de 10 anos. De volta, e o assunto é o Nelore Jandaia, seleção Jandaia. O correto é dizer Nelore Jandaia, né? O Nelore completo, é isso? Não, eu não diria que o Nelore Jandaia é o Nelore completo. Eu diria Nelore Jandaia. Completo é aquilo que eu sempre digo para você, que ideal é aquilo que a gente quer atingir. Nós fazemos de tudo para que ano a ano ele seja mais completo. Esse ano nós temos uma novidade que a Brasil com Z vai lançar em primeira mão no nosso leilão, o boi com bula. Então, vamos dizer assim, é mais um aperfeiçoamento das informações do melhoramento genético. Então eu acho isso muito importante, acho que a pecuária brasileira, na sua base, precisa ter isto. Nós precisamos ter um produtor ganhando mais dinheiro. Para que o produtor ganhe mais dinheiro, existe a necessidade dele usar as ferramentas que são os touros com os predicados, com as qualidades que o rebanho do produtor necessita. Certo, William. Eu estou vendo você falar Brasil com Z, boi com bula, aí eu faço uma viagem interessante, né? Uma viagem no pensamento, eu estou dizendo aqui, né? Porque a primeira vez que eu vi falar de boi com bula, Brasil com Z, eu vi um menino falando isso. Eu vi um menino. E eu falava, esse menino é meio gênio, né? E esse menino já era, nessas alturas, quando começou a falar nesses assuntos, já era juiz da BCZ dos mais preferidos e procurados e tal. Então, o William Cury filho, né? Que é o teu filho, chega à beira da genialidade esse trabalho do Williamzinho, do William, seu filho. Porque boi com bula, como é que isso bateu na cabeça dele? E de repente
emplaca, pega, é um acessório, mais uma ferramenta ajudando no melhoramento genético. Brasil com Z me parece que é a empresa, né? Seria a empresa que cuida disso, né? Eu queria que você explicasse esses dois detalhes, não só para divulgar o William, que é seu filho, o trabalho dele, eu já disse, ele beira a gênio, né? Se não pudermos chamar ele de gênio, chamar a quem de gênio, né? Que trabalha como ele, ali de Jabuticabal, ele consegue fazer um trabalho extraordinário. Explica esse Boi com Bula e Brasil com Z. Bom, primeiro Brasil com Z é Brasil com Zebu, né? Que é o nome da empresa dele, né? É a empresa dele que tem sede em Jabuticabal. O William, ele em 1997, ele iniciou um trabalho de mestrado, posteriormente de doutorado, fez mestrado na USP, doutorado na Unesp, focando a avaliação visual morfológica, né? E esse trabalho dele hoje é utilizado pela BCZ, pela Embrapa e pela NCP. E mais recentemente, ele vem aperfeiçoando um trabalho de informação que subsidia o usuário do touro a adquirir um touro que tenha as propriedades, as qualidades, que vá trazer os benefícios que aquele produtor precise. Então, por que bula? O cidadão vai ver o que ele precisa usar no rebanho dele e tem uma bula cuja bula preenche aquilo que o produtor precisa. Nós não podemos esquecer nunca que o melhoramento genético é a forma mais curta e econômica de aumentar a rentabilidade do produtor. Não podemos esquecer nunca que só existe o produtor de touros para beneficiar a pecuária extensiva. A pecuária intensiva, que é a pecuária seletiva, ela só serve, ela só vai atingir, ela só vai prosperar, ela só vai sobreviver se ela atingir, se ela beneficiar a pecuária extensiva. É o único motivo dela existir. O dia que a pecuária extensiva entender que não precisa da pecuária seletiva, essa pecuária seletiva deixa de existir. Por exemplo, você seleciona o Nelore, né? E ao mesmo tempo pratica uma pecuária extensiva lá no Mato Grosso, né? Você engorda e mata boi, né? Mas você vai colocar agora 150 touros, né? Esse é um produto que vem do seu lado seletivo, não é isso? Cruzara, na Fazenda Culuene nós só criamos e selecionamos Nelore PO. Lá são em torno de 4.500, 5.000 reses ano, depende da época, de 4 a 5.000 reses, só animais PO. Isso é uma atividade nossa de seleção de PO. Só que nós não selecionamos só touros PO, só novilhas PO, a nossa vacada PO. Não é isso. Nós selecionamos um PO produtivo, a pasto, exatamente idêntico à pecuária extensiva. A pecuária selecionada a pasto, ela tem os benefícios para a pecuária extensiva porque ela é criada no mesmo modelo, no mesmo tipo de capim, vamos dizer assim, tudo que se pratica no Nelore Jandaia, seleção, é aquilo que cabe na pecuária extensiva. Aquilo que cabe na criação natural de boi de corte é aquilo que nós fazemos na nossa seleção. Quer dizer que esses 150 touros do dia 11 de agosto agora, eles nasceram mamando na mãe, logo começou a comer capim, come capim e até hoje come capim. Ele é pronto para ir para o pasto para comer capim, não é aquela seleção de cocheira não, né?
Cruzara, na verdade é o seguinte, até o professor Raizildo, o presidente da NCP, ele teve na nossa seleção, passou alguns dias conosco lá, foram dias muito produtivos para o Nelore Jandaia. Por quê? Porque nós tivemos, vamos dizer assim, o presidente da NCP fazendo questão de visitar uma seleção que visa absolutamente uma seleção a pasto. Nós não temos nenhum tipo de suplementação para bezerro mamando, não temos. A nossa vacada tem que amamentar e tem que desmamar um bom bezerro. Isso em genética representa o quê? Que aqueles animais têm as qualidades que você enxerga nos seus... enxerga no pasto. E isso ele tem uma capacidade muito maior de transmitir. Um animal criado e selecionado a pasto, ele tem mais condições de transmitir aquilo do que um animal criado e selecionado comendo ração. Tá certo, até porque isso é a pecuária real, né? Esse tipo de... Porque o boi é de capim. Você já, quando participava na BCZ, que você era um dos diretores da BCZ, né? Foi por alguns anos diretor da BCZ, foi naquele momento que começou a buscar essa ideia de que o boi de capim, boi verde, essa coisa que empresas lançavam essas ideias, e a BCZ sempre apoiando isso e buscou essa afirmação como o zebu, que é o boi de capim. Ô William, às vezes eu faço perguntas, são meio óbvias, tal, e eu pediria a você que tivesse paciência comigo, porque isso faz parte de até uma estratégia, um pensamento que eu tenho, de que lá do outro lado nós temos muitos selecionadores como você, muitos fazendeiros, muitos daqueles que vão comprar no leilão do dia 11, lá em Barra do Gás, que será transmitido pelo canal do Boi. Nós temos às 13 horas, é bom lembrar, né? Porque senão o Cruzara falou do leilão, eu quero ver o leilão desse homem. E aí quando eu falo eu quero ver o leilão desse homem, é uma parte do público que eu queria me referir. E o porquê que eu uso, às vezes, fazer perguntas óbvias. É porque nós temos dois tipos de público, ou mais. Mas nós temos um público de pecuarista que sabe o que nós falamos, como você fala a do Raizildo Lobo, NCP. Muita gente sabe o que é NCP. Mas muita gente acha isso uma sigla estranha, embora sejam pecuaristas. E tem um terceiro público que não sabe nada, mas que está querendo, não sabe nada de pecuária, mas está querendo acompanhar. Então, às vezes, faço perguntas mais assim para atender a todos os públicos, né? Por isso que eu te falo assim, mas Cruzara fica fazendo pergunta que todo mundo sabe, não é? É porque lá do outro lado tem esse público eclético, né? Tem uma dúvida que ficou aqui, não é bem uma dúvida, não sei se ficou na cabeça do telespectador. Você tem no Mato Grosso 4.500 animais, não é? PO. Isso para produzir PO para a reprodução, ou seja, matrizes e touros, ou também daí vai para o corte, tudo que você mata é PO também? Porque você tem um leilão de 150 touros, por que você não fala de 1.500 touros, já que você tem 4.500? Como é que é isso? Explica isso detalhadamente. Não, Cruzara, na verdade é o seguinte, nós vendemos por ano em torno de 600 touros. Este leilão que nós fazemos, que é o leilão Nelore Jandaia 2012, é um leilão que tem sempre esse nome, que é 2012, 2013 e tal, ele é feito do quê? Os melhores animais da safra são vendidos nesse leilão. Então, o William Filho, a Brasil com Z, ela identifica dentre os 600 animais os 150 melhores que nós vendemos neste leilão. Então, esses animais é que tem o selo, uma parte deles tem o selo Boi com Bula, que vamos dizer assim, é um prêmio a mais que esse touro vai levar, entendeu? É uma identificação dos melhores entre os melhores. Ah, tá. Então, dentro do criatório Jandaia, 150 top, né? Um top Jandaia, né? Exatamente. Não é a nossa produção. Nossa produção é em torno de 600 touros.
E matriz, você vende, coloca no mercado também? Colocamos todo ano no mercado em torno de 300 bezerras, 250 bezerras. Nós vendemos num leilão também, de parceria com o Canal do Boi. Agora, todas as fêmeas que nós identificamos como animais que estão aquém do nosso rebanho, eles vão para o corte. Nós não vendemos vaca nenhuma no mercado. Nós botamos no corte, porque nós não entendemos que aquilo que não é bom para nós, que não pode ser bom para a pecuária brasileira, ele não deve ter continuidade. William, você fala muito isso, bom para a pecuária brasileira, né? Isso é um valor que você tem, porque você é comerciante, eu sei o quanto você gosta de ter lucro nos seus negócios, isso é uma coisa inerente ao bom empresário, né? Você gosta de ter lucro, mas o lucro não ultrapassa essa questão da ética e do amor a uma profissão, a um tipo de atividade que ajuda o Brasil, né? Porque é questão quase que de segurança nacional quando se trata de produção de alimentos, né? Então você também tem um pé e uma ideia muito focada nisso, né? Vamos ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro dentro de uma coisa que é bom para o Brasil como um todo, né? Ô Cruzara, eu entendo como o seguinte, nada, não existe lucro, não existe dinheiro que possa sobrepor a ética, vamos dizer assim, aquilo que o Brasil precisa, e nós estamos vendo cada vez mais que precisa, que é uma forma de conduzir a sua atividade. A nossa atividade é conduzida de forma da mais transparente. O catálogo que nós temos no leilão Nelore Jandaia 2012, como foi o 2011, esse ano ele é mais completo ainda, é um catálogo que dificilmente tem um catálogo igual no Brasil. Mas o que ele é igual? Eu não estou dizendo que não existem animais iguais aos nossos, não é isso. Existem animais iguais aos nossos, sim. O que não existe é um catálogo que dê tanta informação, cujo produtor, se ele estiver bem informado, ele tem condição de comprar aquilo que ele queira, de melhor para o rebanho dele, porque as nossas informações são as mais completas de todas as origens de informação que existem no mercado brasileiro. Tá bom, conversar com o William é muito bom aqui, porque você vai acompanhando de casa a conversa e vai conhecendo cada vez mais. Agora, William, tem uma coisa que eu falo muito aqui, você viu no começo do programa que eu fiz uma brincadeira, você pega esse seu controle remoto hoje e aposenta ele. Não precisa ir ver o futebol, você já sabe o resultado, para que você vai acompanhar o programa de esporte. Então acompanha uma coisa que é bacana aqui. Fica aqui, você vai ver. Eu vou chamar um intervalo comercial, depois eu volto mais com o William. O William tem muita coisa bacana para passar nesse momento em que se fala em sustentabilidade. Está aqui um homem que tem fazenda no Mato Grosso, onde é o foco dessa discussão, e ele já pratica isso espontaneamente, não é? Já há muitos anos, é uma pessoa assim. Aquele lago seu, o Raizildo, passou uns dias na sua fazenda, me contou isso. E o Raizildo, pelo que eu conheço, o Raizildo Lobo, ele não é um homem de passar a mão numa vara de pescar e pescar. O Raizildo é muito envolvido com o seu computador, com os seus contatos. Agora, eu já sou diferente. O dia que você me convidar na sua fazenda, eu vou pegar um tucunaré de 8 quilos naquele lago maravilhoso lá. Ou lá é proibido falar em pescaria? Não é proibido falar em pescaria, não. Mesmo porque precisa tirar alguma coisa de vez em quando. Mas geralmente a gente pesca e solta, sabe por quê? Porque a gente acaba tendo ciúme dos peixes daquele lago. Gozado, eu não precisava, para você que acompanha aí, aquele público que eu falei que não é de pecuária, mas o cara falou em pescaria. O problema é o seguinte, essa gente vive num mundo separado, que muitos de vocês que estão em São Paulo, que está aqui por interior do Brasil afora todo, não sabem. De falar em pescaria, há uma abundância nesse sentido ainda no Mato Grosso, nas fazendas das pessoas, em função dessa consciência, pega e solta, né? Às vezes come um peixe, não é proibido comer um peixe, né? Até a lei protege, quando você vai pegar, você tem um tanto que você pode levar para comer, para viajar e tal.
mas eu já vi falar que o Willian é ciumento desses peixes. Deixa eu chamar um intervalo comercial e já já a gente volta, ok? Num pé eu vou lá em Campo Grande, no outro eu volto aqui para Uberaba, onde a gente está fazendo esse programa. Nós estamos voltando aqui para depois do intervalo, né? E a conversa de intervalo é sempre muito boa, né, Willian? Nem sempre a gente pode contar aqui na frente das câmeras o que a gente conversou no intervalo, mas com você pode. O Willian é um homem alinhado, né? Não permite um humor, uma descontração, mas sem excessos, sem limites. Por isso que o Zé Roberto tem que segurar aqui a língua, viu, Zé Roberto? Não pode ficar com o homem aqui, não. O Willian, mas esse seu jeito, assim, essa sua postura sempre serena e tranquila, né? Em 92, quando você chegou na BCZ, eu lembro, vocês pensaram numa opção de coisa, pensaram, por exemplo, em camas para o peão dormir ali em cima, um conforto para aquele que é o tratador, que ficava 10 dias aqui, mais, né? Porque ele chega com o animal e sai depois, 15 dias fora de casa. Começou a pensar nesse lado humano. Daqui a pouco, depois da agenda de leilões, eu quero tocar num outro assunto, que é umas coisas que passaram a acontecer na pecuária brasileira a partir de você. Eu sei que você não quer que eu falo isso por questão de modéstia, ser uma pessoa que não, foi tanta gente que ajudou e tal, mas essa tipificação de carcaça e essa avaliação, uma série de avaliações nasceram lá em 76 e a gente vai falar sobre isso depois. Eu queria falar um pouquinho, já que eu tenho aqui 3, 4 minutos antes de chamar a agenda de negócios do canal, que essa coisa de você chegar aqui em 92 na BCZ, mas não, esse peão está dormindo mal, essa gente tem que dormir melhor, o que esse cara está comendo, né? Isso vem de onde, Willian? Você teve uma infância, pelo que me consta, você, não sei se nasceu em berço de ouro, mas não passou essas dificuldades e tal. Conta um pouco da sua história e se ela tem a ver essa observação aos valores humanos, ao conforto das pessoas. Os seus peões, eu tenho informação do que eles ganham bem, todos eles têm comissão, participam, são meio que sócios seu, tal. Essa coisa toda envolvendo isso, tem algum fato que te fez nascer um Willian desse jeito, ou Willian? Não, Cruzado, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu vim de uma família relativamente bem, eu nunca tive dificuldades, né, assim, de vestir, de comer, isso absolutamente eu não passei isso. Eu passei dificuldades no início da minha vida como empresário, né, quando eu entrei no mundo para ser empresário, que foi em 1978, eu comecei a criar em 75 para 76, não, 65 eu comecei a criar. Mas realmente viver do negócio do zebu foi em 1978. E daí uma série de coisas a gente tem, isso é por formação, né? A consideração pelas pessoas. Eu não tenho, na verdade, meus funcionários não são meus sócios, mas eles ganham comissão de produtividade. Quer dizer, tudo que nós conseguimos ganhar mais na nossa atividade, existe uma participação do funcionário que ajuda nessa atividade. Uma outra coisa que eu queria dizer para você, é muito importante, que a ideia de melhorar a qualidade de vida do peão que vinha para as exposições, ela, vamos dizer, já veio da atividade que o Rômulo exercia. O Rômulo foi um cidadão que foi funcionário da BCZ e chegou a presidente. Ele sabia o que era ser funcionário da BCZ, ele sabia o que era ser, vamos dizer assim, um funcionário. Ele sabia o que era viver de salário, isso começou na gestão dele. Posteriormente, isso foi melhorando, e o responsável pelo parque de exposições, que tomava conta disso aqui,
é que tem um mérito de ter bolado essas camas desmontáveis, as portas que fecham para que a partir de uma determinada hora a população não fique atrapalhando nem o peão dormir, nem o gado à noite, né? A partir de uma certa hora da noite e tal. Então isso tudo foi a filosofia de trabalho da diretoria. Não é uma coisa minha, foi a filosofia de uma diretoria que pensava no bem-estar, não só do funcionário da ABCZ, como foi feito desde de café da manhã, lanche no período da tarde, cesta básica, Unimed, isso tudo nasceu da filosofia de melhorar a condição de vida do funcionário. E daquele funcionário do criador que vinha para cá, não podia ficar distante dessa iniciativa. Tá bom, agora tinha homens como você preocupados com isso, mas você citou aí o Rômulo Kardec, que a gente sabe, né? O Rômulo Kardec morreu muito novo, muito cedo. Foi uma pena, porque o Rômulo Kardec ele era... A gente tinha no Rômulo Kardec uma das grandes reservas de ética e moral para vir a ser político ou pessoas de comando aqui. Quando a gente fala político, vai estragar o cara, não é? Mas ele tinha condição de ser uma pessoa de cargos maiores, até acima do que o serviço que ele prestou aqui como presidente da BCZ. Mas tínhamos outras pessoas, tínhamos o Dirceu Borges, que na época também era muito voltado para essa coisa de valores humanos, e tinha outras figuras, né? Eu não sei quem era o diretor de Pax, era o Aloysio, quem era, mas não me lembro agora, mas tinha muita gente, né? Não, veja bem, você tocou num nome que foi nosso companheiro na diretoria, né? Que é o Dirceu Borges. O Dirceu Borges é um cidadão que ele está muito à frente da média do empresário brasileiro no sentido do bem-estar do funcionário. Isso, na ABCZ, ele trouxe uma contribuição enorme, sempre pensando no bem-estar, pensando no funcionário. Foi uma grata companhia que eu tive durante os 12 anos que eu fui vice-presidente da ABCZ. Uma das épocas foi o Dirceu Borges. Tá certo. E falar sobre o Dirceu Borges, a gente até se emociona, porque sabe o homem que ele é e o empresário que ele é, né? Dirceu tem muito a ver com essa coisa do zebu no mundo, a carne de zebu para exportação. Ele não perdia um lance desse. Ligava à meia-noite, 1h da manhã, dizia, tem um diretor importante, vamos levar no programa, tal, porque foi ele o patrocinador inicial, aquele que deu o pontapé inicial para que esse programa existisse. Uma importância muito grande na vida e na história do canal do Boi, reconhecido aqui por todos nós, tranquilamente. Um abraço para o Dirceu, que deve estar vendo a gente. Se não tiver também, alguém dê notícia para o Dirceu. Diz, olha, Dirceu, o pessoal adora você por lá, mas o Dirceu sabe disso. Eu vou chamar a agenda de negócios, porque eu estou até atrasado com ela, né, Marco? Agenda de leilões. Eu estou chamando de agenda de negócios. Estou com tanto negócio na cabeça que eu estou chamando de agenda de negócios. É a agenda de leilões. Vamos a Campo Grande. Você sabe, voltando aqui, para quem está chegando agora no canal, a gente está entrevistando hoje aqui o William Cury pai, né? Porque tem um William Cury filho, e o William Cury filho ficou tão famoso que a gente tem que falar o William Cury pai. Embora o William Cury pai, que está aqui do meu lado, seja uma pessoa muito conhecida também, pecuarista, que desenvolveu essa genética do Nelore Jandaia, né? Que hoje é uma genética pretendida por todo mundo, que vai ter a oportunidade agora no dia 11 de agosto de adquirir, porque ele coloca os 150 melhores touros produzidos lá esse ano, né, que chegou no ponto de trabalho esse ano, coloca a venda no leilão no dia 11 de agosto, a 1h da tarde, começa aqui no canal do Boi. Não esqueça isso, porque acima da área negocial, que é do canal, o William é parceiro dos mais fiéis que o canal tem, que o SBA tem, assim, então a gente se sente na obrigação de estar divulgando. Acima de tudo isso, é bom falar de uma coisa que é bom para o Brasil. William, de vez em quando eu olho para o relógio,
Não que eu queira que o tempo passe depressa. Ao contrário, eu fico me policiando, porque eu tenho horário e conversar com você sabe. Eu vou passando. A questão de avaliação de carcaça, simpósio, o primeiro simpósio de carcaça, e ser velho como eu sou, William, é bom. Você também está meio velhinho que nem eu. É bom, você sabe por que sermos da idade que nós somos? Porque a gente lembra de coisas assim como se fosse ontem. Eu lembro desse simpósio de 76 e lembro que aquela sua ideia é quase que para você uma religião, né? Começar aquilo. E aquilo foi o começo de uma série de outras questões, né? Que o Josaquian, que o Carlos Henrique e que o seu filho mais tarde pegou um gancho e desenvolveu todo o trabalho dele e tal. Mas tudo tem um ponto de partida. Aquele simpósio de 76, como é que foi aquilo e como é que aquilo desencadeou ferramentas importantes do melhoramento genético? Bom, Cruzado, talvez você tenha tocado agora num assunto que é o fio da meada. Nós, em 75, fundamos a Associação Paulista de Criadores de Nelore, que foi a primeira associação estadual que houve da raça, desmembramento da Associação Brasileira de Criadores de Nelore. E aí nós tínhamos, a nossa cabeça era fazermos alguma coisa que melhorasse o rebanho, que melhorasse o Nelore. Aí nós buscamos o Fausto Pereira Lima, eu convidei o Fausto Pereira Lima para ser o nosso conselheiro técnico. E o Fausto Pereira Lima botou na minha cabeça que nós devíamos fazer um simpósio sobre carcaça. Por quê? Porque nós iríamos identificar um tipo de carcaça que era melhor, que era mais produtivo, que dava um melhor boi de corte. Sempre pensamos no boi de corte. Diga-se de passagem que o Fausto Pereira Lima, nessa época, era o diretor da Estação Experimental de Sertãozinho, que produz até hoje por ano uma bateria de touros que estão aí, que são os touros do Izê. É o Izê. O Izê, o touro do Izê. Aí nós fizemos, em 1976, o primeiro simpósio sobre carcaça feito no Brasil. 1976. E quem foi o identificador da melhor carcaça, essa questão toda, foi o professor Pedro de Felício. Quando eu cheguei na BCZ em 92, que foi o primeiro ano da nossa gestão do Rômulo, que eu era vice-presidente, quando eu fui conversar com o Josequian sobre aquilo que a gente poderia fazer no melhoramento genético, o Josequian, eu estava conversando com uma pessoa que eu não conhecia. E conversando com ele, ele disse para mim, não, mas eu conheço você porque eu dou aula na FASU, em 92, eu dou aula na FASU com a apostilha do simpósio que você fez em Bauru em 1976. Então, isso para mim foi muito gratificante, né? O que aconteceu nesse simpósio? Nós identificamos, os técnicos identificaram que a carcaça ideal, a carcaça que se ia para o caminho da carcaça ideal, era o animal. É o mesmo animal que é buscado hoje, naturalmente hoje com mais ferramentas e tudo mais. Então, em 1996, nós fizemos isso na gestão do Zé Olavo. Isso 20 anos depois do simpósio. 20 anos depois, nós fizemos o segundo simpósio sobre carcaça, já aqui na BCZ. E treinamos todos os nossos técnicos naquele simpósio. Então, disso aí, nasceu um conceito, reforçou o conceito que o boi tinha que ser um animal, não tinha que ser um animal alto, fino e comprido, tinha que ser um animal mais baixo, mais grosso, carnudo e que naturalmente daria um melhor boi de corte. Sempre pensando no rendimento de carcaça, porque o reprodutor tem que ser o melhor boi de corte que tenha a fazenda.
Certo. Agora, William, tem um homem que acompanhava tudo isso desde 76, você já citou o nome dele aqui, que era muito preocupado. Vocês estavam preocupados em criar o boi no pasto, chegar uma carcaça boa, mas tinha uma pessoa que era muito preocupada e que desenvolvia no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, se não me engano, me parece que era ali, que era muito preocupado com o bife no prato, com a qualidade da carne que as pessoas iam comer, que é o Pedro de Felício, que eu vi recentemente o Pedro, há muito tempo você não viu o Pedro, eu vi recentemente na Feicorte. Está do mesmo jeito, novão, animado, tranquilo, remoçado, deu lá uma recalchutada, né? Não sei se o Bronze andou fazendo assim, ele agora então tá novo, tá menino. O Pedro de Felício é uma pessoa das mais queridas. O Pedro de Felício acompanhava toda essa trajetória, até 20 anos depois. Ele não sei se estava no projeto, mas estava aqui dando entrevista e falando sobre qualidade da carne, né? Mas o Pedro Felício também fez análise de carcaça em 96 aqui. O mesmo que nós tínhamos feito em 76 e repetimos aqui com a mesma fórmula, foi o Pedro Felício que considerou as carcaças. Agora, disso tudo, ainda nasceu uma outra ideia. Em 1976, eu identifiquei na nossa seleção que os animais que saíam das provas de ganho de peso de confinamento, quando iam para o pasto, eles não confirmavam aquele ranking dos melhores para os piores animais. Isso mudava muito. E aí dava assistência naquela época para nós aqui na BCZ o professor Luiz Alberto Frias. Então eu fui até o Frias e comentei com ele que aquilo não estava dando certo e que nós deveríamos fazer uma prova, nós devíamos ter mais pasto ao invés de confinamento. E aí o Frias, naquela época, até falou para mim uma frase que eu não esqueci nunca mais, é que o reprodutor deve ser selecionado, identificado, no mesmo sistema de produção que a sua progênie for ser criada. Então, que um touro que é selecionado a pasto, ele tem mais condição de atender os requisitos que o boi de pasto precisa. Então, daí nasceu a prova de ganho de peso a pasto, que foi uma coisa que nós inventamos, que o professor Frias fez a parte técnica e nós passamos a fazer isso. Em 1997, nós identificamos que, coincidentemente, os bois que os touros que ganhavam as provas, é uma prova de praticamente um ano de prova a pasto, continuavam sendo animais tardios, animais que davam peso, e o computador lia peso, mas não davam a carcaça que nós tínhamos identificado como boa no simpósio sobre carcaça. Aí nós voltamos a nos reunir aqui na BCZ, isso tudo era na minha gestão no melhoramento da BCZ, na parte técnica da BCZ como vice-presidente. Aí houve um programa de nós irmos até o Mato Grosso, até a nossa fazenda, e procurarmos dar uma nota no acabamento de carcaça daqueles touros que tirasse dos primeiros lugares os animais tardios, os animais alto, fino e comprido, e desse lugar ao animal que mais parecesse com aquele que era a carcaça ideal para o corte. Isso foi feito pelo Josequian e pelo Carlos Henrique, o Ike. Nós fomos até o Mato Grosso. Lá na prova de ganho de peso ao pasto que nós tínhamos terminado. Parece que era a primeira também, né? Eu não ouvia falar antes de prova de ganho de peso a pasto. Se não foi a primeira prova feita a pasto. Então você mais uma iniciativa sua. Mas a grande iniciativa não foi ser a primeira. A grande iniciativa foi a gente ter criado essa prova a pasto, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Lá o Josequian e o Ike,
eles deram nota aos animais e conseguiram tirar do primeiro lugar os animais indesejáveis, que são esses animais muito grandes, altos, finos e compridos, né? E dar lugar a animais mais precoces de acabamento de carcaça. Então eles fizeram isso lá na fazenda do Mato Grosso. E coincidentemente, nessa mesma ocasião, o William Filho ia iniciar um programa dele de fazer mestrado. E em função deste acontecido, o William foi sugestionado por essa atividade, até isso grande parte se deve ao Carlos Henrique e ao Josequian, e ele passou a fazer mestrado e doutorado em cima desse animal que se preconiza como um boi, um animal, um boi de corte de primeira qualidade. É isso que se busca. Tá bom. O William não teve nenhuma dificuldade para explicar, mas ele fica dando voltinhas na fala dele do que eu perguntei antes, por questão de modéstia, tá? Mas na verdade esse William Cury que está aqui comigo, ele é um inventor de moda, né? Esse negócio de inventor de moda é relativo, até porque o William não gosta desse negócio de dizer assim, tem modismo na pecuária. Mas acaba tendo, de uma certa forma. Mas o Nelore, que vai ser vendido, Jandaia, agora no dia 11 de agosto, em Barra do Garças, às 13 horas, com transmissão aqui do Canal do Boi, esses 150 touros, você vê que tem uma história para trás, né? Então, questão de carcaça, questão do melhoramento genético, é um touro que vai pronto. Não é o que você entende por um touro pronto, um touro que vai pronto, que vai montar e que vai fazer bezerro, né? Que vai cuidar lá do seu tantas vacas para cada. Quantas vacas cobre um touro, William? Como é que é isso? Cruzada, isso varia muito do tamanho do pasto que esteja esse gado. Manejo. Não é bem manejo, é a condição da propriedade. Porque uma propriedade com uma invernada de 200 hectares, ela, vamos dizer assim, o ideal é de 25 a 30 vacas para um boi. Se você puser num pastinho de 10 hectares, se você puser 50 vacas, cobre, se você puser... Deve sair. Um touro tem que ter qualidade para isso. Agora, conforme você aumenta o tamanho dessa invernada, você tem que aumentar esse índice também, mesmo porque, às vezes, quando uma vaca está no cio, ao invés de um touro estar com essa vaca, tem 2, 3 touros com uma mesma vaca. Né? Então é uma disputa. Me ocorreu fazer uma pergunta besta, que também eu não posso fazer o programa sem fazer uma pergunta besta ou duas, né, William? Mas eu acho que eu tenho imunidade para isso, né? Falar, aquele velhinho perguntou uma bobagem, mas ele tá velhinho mesmo, deixa ele, coitado, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Me ocorreu aqui agora te perguntar uma coisa. Quando você tem um raçador importante, que você precisa tirar o máximo de bezerros dele, né? Se não tanto nessa questão extensiva do boi emprenhar ou cruzar a pasto, vamos dizer, né? Mas aquele que produz sêmen e tal, você já ouviu falar se existe algum estimulante ou algum remédio? Por exemplo, tem um Viagra para boi, um negócio assim, não tem não? Não, eu não conheço não, mas agora com certeza o animal que come pasto enxerta mais do que come ração. Quer dizer, o sêmen é melhor. O sêmen é melhor. Mas uma ajudinha da ciência não tem aí, você viu falar não? Não vi não, Certo. Não. Perguntei, Zé. O Zé tá ali falando que eu não tinha que perguntar isso, mas eu perguntei, Zé Roberto. Você também queria saber isso? Não, o Zé tá dizendo que eu não citei a melhor marca. Isso aí você é entendedor, então eu vou mudar de marca. Zé Roberto, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já. Tá bom, eu já levei uma bronca aqui, porque a gente ficou conversando muito no último bloco e a gente voltou sem tempo, voltou só para encerrar, né? E eu costumo falar que a conversa de intervalo, de bastidor, ela é muito interessante. E eu, às vezes, não deveria contar o que a gente falou no intervalo, mas eu conto porque eu tenho compromisso com o meu telespectador, né? Não me leve a... Mas a gente estava conversando o quanto que os filhos passam a mandar na gente, né? E a gente tem que obedecer, porque eles são melhores que a gente, né? Ainda mais quando o filho segue aquela carreira do pai, né? Que é o caso do William Cury, que é o meu caso também. Se conforte comigo, ô William.
O Júnior mexe com televisão, trabalha aqui no canal, me dá bronca, me ligou ontem, pai. Esse negócio de você receber homens, pessoas aí como o William Cury nesse estúdio apertadinho, você para com isso. Me fez gastar uma grana e já na Expo Genética nós vamos estar estreando aqui um estúdio bacana. Então foi a última vez que você vem, imagino, né? Nesse estúdio acanhado, você me desculpa por isso, mas eu estava falando isso porque o Willinha chega lá para separar 150 touros, faz uma bagunça na fazenda, que eu sei. Ele separa 150 touros e manda um monte pro corte. Aí você manda, né? Se o Willinha mandou, você obedece, né? Não, eu costumo dizer muito o seguinte, que o assessor tem que receber uma parte do lucro que ele dá a mais na seleção, né? Seja isso na agricultura, na pecuária, seja onde for, né? E então o William ele descarta um tanto de animal que às vezes dá uma penazinha, mas ele está certo, precisa descartar mesmo, vai para o corte. Aí tem a parte intermediária que a gente vende normalmente, porque ela está muito acima da qualidade do mercado de todos. E vamos dizer assim, o terço melhor, ou quase que uma quarta parte melhor dos touros, a melhor qualidade que nós produzimos é vendido no leilão de agosto da Barra do Garça. Tá bom. Vamos encerrando o programa de hoje, dia 11 de agosto, às 13 horas, transmissão aqui do Canal do Boi. William, eu estava dizendo a você que o local está apertado, mas é aconchegante, é que nem um coração pequeno. Pequeno, mas bate forte e recebe bem as pessoas. Você é uma pessoa que a gente recebe bem em qualquer canto. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Não que a gente tenha te recebido mal. É que o padrão de qualidade da nossa diretoria, do Cláudio Godoy, da dona Rosana, exige. Você já foi em Campo Grande, vai muito a Campo Grande, você vê. É pouca rede de televisão nesse país que tem a estrutura que tem hoje o Canal do Boi para receber em Campo Grande. E é lógico que essas pontas de fibra ótica, que são muitas no Brasil, tem que estar do mesmo nível. Por isso que você vai lá com o Florencio e aquela mordomia, aquela recepção em altíssima tecnologia, aqui em Uberaba você vai passar a ter. Muito obrigado, William. Você falou uma coisa, impressiona muito aquele centro que o Canal do Boi construiu lá em Campo Grande. Eu não diria que é uma cidade, mas é uma cidade de tecnologia, né? É verdade, é um centro avançado de tecnologia de comunicação. Também para um conglomerado desse, que é o SBA hoje, já com 4 canais, né? Bom, gente, eu vou embora. E o programa Zebu para o Mundo volta amanhã no seu horário habitual. Até lá, então.